No interior, chamar alguém é no grito. Ô fulano, talvez no assobio, mas nos grandes centros a campainha é um dispositivo essencial. Mesmo porque verificar toda vez que alguém toca a buzina ou que assobia na frente do portão, ou na frente da porta do apartamento, sei lá, pode cansar. Além de interromper alguma tarefa, né? Como a campainha é um dispositivo útil, e esse projeto que apresento é bem completo por ter de receptor a amplificador de áudio, achei interessante disponibilizar para quem acessa esse canal. Despertou interesse? Então pega o soldador, pega a solda, o caderno de anotações e bora comigo. Olá, que bom ver você por aqui novamente. Eu me chamo Pedro, sou técnico em eletrônica e este é o canal iByte Brasil. Seja bem-vindo. Sobre esse projeto, ele foi desenvolvido para um cliente e no final das contas, esse cliente achou que o circuito não seria competitivo comercialmente falando. É claro que essa é só a parte do receptor da campainha, mas o controle é bem simples e também será disponibilizado aqui no canal em outro vídeo. Os modelos de campainha são vários, mas por uma questão de praticidade, as campainhas sem fio são as preferidas, pura praticidade. Porém, esse tipo de campainha, que é o tipo de campainha sem fio, tem um valor um pouco mais alto. E eu resolvi criar o meu próprio circuito eletrônico de campainha sem fios. E quem acompanhar até o final vai perceber que no esquema tem partes que não são conhecidas de muita gente. Mas basicamente é um receptor de rádio muito bom com o CI SIM 470R, um decodificador do tipo PT2272M4, um gerador do famoso Ding Dong, o circuito integrado LT2811, e um amplificador de áudio bem simples, à base de transistores. E o conjunto todo pode ser alimentado por qualquer fonte de menos de 1 ampere. Aliás, essa fonte não está prevista nesse projeto. O projeto original previa uma fonte chaveada, já que uma fonte sem transformador não fornece corrente suficiente para a campainha. Uma sugestão é usar aí uma bateria de 9 volts. Assim, se faltar energia, não fica sem campainha. Mesmo no escuro dá para chamar a pessoa. Eu vou trocar de tela aqui para poder mostrar o esquema e falar sobre ele. Só um instante. Bom, aqui eu tenho o esquema da campainha, da parte do receptor. E como eu disse, tem alguns componentes aqui que não são muito comuns de ser vistos. Então eu vou dividir aqui o esquema para que não haja confusão. Depois eu mostro o esquema na íntegra aí para quem quiser copiar o esquema. Vou começar aqui pelo circuito integrado SIM 470R. Este circuito integrado, ele tem todos os componentes internos para fazer um receptor do sistema ASCII. Então ele não vai servir para fazer um receptor para um rádio comercial, mas para controle remoto, para receptor de controle remoto, é ótimo, tem uma boa sensibilidade. Já vou falar também sobre sensibilidade a respeito com esse CI. Esse cristal aqui tem que ser, para operar em 433 MHz, tem que ser de 6.7458 MHz. Se eu quiser operar em outra frequência, eu troco esse cristal. Mas aqui, no caso, eu quero que seja 433 MHz. Falando aqui da entrada, primeiro, a antena. 17 centímetros de fio rígido. L2 é um indutor de 20 nanoH. Como é que eu construo um indutor ou uma bobina de 20 nanoH?
São 2 voltas e meia de fio sobre 4 milímetros. O fio deve ser o fio 30, fio esmaltado 30, ok? C2, 10 PF. Acontece que para a sensibilidade ser muito boa, o receptor ser ótimo, a ressonância desta bobina com este capacitor deve estar em 433 MHz ou muito próximo disso. E daí o acoplamento desse sinal passa por C1 e vai ao pino 4 do circuito integrado, que é o coração do receptor. A bobina ou indutor L1 é de 39 nanoR. Como é que eu construo isso aqui? Se eu posso comprar, é claro, mas vai ser difícil, né? Então, 39 nanoR eu consigo fazendo com 5 voltas de fio sobre meio centímetro. Esse fio também deve ser o fio 30 esmaltado. Esse fio, essa bobina, esse indutor, tem a função de jogar qualquer frequência que seja um pouco longe de 433 MHz para o terra, ou para o negativo. No pino 7 ao negativo, eu tenho um capacitor C3, de 1 microfarad. Esse capacitor tem função de fazer o circuito integrado SIM 470R trabalhar no modo analógico ou no modo digital. Aqui eu quero que ele trabalhe no modo digital, então preferi colocar um capacitor de 1 microfarad. Se eu não quero que não tenho especificação, não tenho opção nenhuma, vai trabalhar no modo analógico ou digital, então eu deixo aberto, não preciso colocar o C3. Mas eu prefiro colocar por uma questão de estabilidade. C6 é um capacitor de 4,7 microfarad não polarizado. Este capacitor determina o ganho de sinal no receptor. Então aqui eu devo ter um ganho, uma sintonia muito boa, e o ganho é determinado, ou o C6 aqui, que é um capacitor de 4,7 microfarad, determina o ganho. O cristal, eu já falei, não sei se eu falei sobre a polarização do cristal. Normalmente cristal não tem lado certo para ser ligado, né? Mas esses cristais que vêm da China, tem alguns que não funcionam de uma posição. Então eu, pela experiência, eu descobri que o cristal às vezes não funciona de um lado, mas se eu virar os terminais, trocar os terminais, ele funciona. Não sei explicar porquê, mas é o que acontece. Então passamos aqui para a parte de desacoplamento de fonte. C4 eu coloquei de 1 microfarad e C5 de 100 nanofarad. Esses dois capacitores são filtro, vão ajudar a filtrar a fonte. Antes de falar sobre o decodificador, vou falar aqui sobre a entrada de alimentação. Eu uso aqui um circuito integrado 7805. Esse circuito integrado ele regula a tensão em 5 volts e fornece mais ou menos 1 ampere, ou até 1 ampere. A gente não vai usar essa corrente toda, mas foi o circuito integrado que eu achei que ficaria mais próximo em termos de segurança, em termos de alimentação e tudo mais. Aqui eu tenho o C10, que também é um capacitor de 1 microfarad. Por que eu coloquei um aqui e outro aqui? Se eu poderia colocar, então, no caso, um de 2 microfarad. Porque eu costumo esparramar, botar vários capacitores desse valor pelo circuito inteiro. Porque quando se trata de radiofrequência, existe pontos onde existe variação de tensão em função da própria radiofrequência. Agora eu falo aqui do PT2272M4. Este circuito integrado é um decodificador e é par do PT2262. Então, dependendo da codificação do PT2262, esse circuito integrado aciona ou não aciona.
Mas eu vou dar uma dica aqui, já marcando para que o controle possa ser feito de forma mais fácil. A linha de pinos de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no caso do receptor, no caso do transmissor, é a mesma coisa. O que vai mudar é a configuração na parte dos pinos acima de 10. Então aqui pode deixar aqui o pino 1 e o pino 18 juntos, e o pino 7 do circuito integrado SIM 70470R leva informação para o pino 18 e o pino 1. O pino 4 e o pino 5 são no negativo, o pino 7 ligado no pino 1, o pino 9 ligado no negativo. Aqui vem uma coisa interessante no PT2262. Colocando aqui do pino 15 ao 16 um resistor de 820K. Muita gente quebra a cabeça e não sabe por que não funciona. O circuito está todo perfeito, mas não funciona. Eu botei o resistor ali. Acontece que o par do PT2272M4 no transmissor tem um resistor de 4MegaSet para este aqui ter um resistor de 820K. Se eu colocar um resistor de 800K, ele não vai entender. Ele vai receber, mas ele não vai entender. E quando ele entende, no pino 17, é ligado um LED através de R1, e esse LED vai acender. Então, quando ele receber um sinal positivo, um sinal válido, o LED acende. Se ele não receber um sinal válido, o LED não acende. Ok? Então, vamos passar para a próxima parte. Então, aqui eu tenho a segunda parte, que é a parte de saída propriamente dito. Pode ver que o regulador está aqui, 7805, negativo da alimentação, positivo da alimentação. Essa alimentação pode ser até 34 volts, qualquer fontezinha de 1 ampere está bom. E aqui a gente vai ver o ding-dong realmente acontecer. Na saída do 7805 eu tenho 5 volts. Mas esse circuito integrado LT2811 não pode ser alimentado com tensão maior do que 3,5 volts. Por isso, eu estou usando um resistor de 100 ohms, que é o R4, e um diodo D2, que é de 3,3 volts. Tem aí nas tabelinhas, pode ser um diodo de 1/8 de watt, não tem problema. E também uso um capacitor C7, que é o C7 aqui no esquema, de 100 microfarad para estabilizar essa tensão. E daí sim eu coloco no pino 8 do circuito integrado LT11. Se observarem todos os esquemas dessas campainhas, existe uma chavezinha para curto-circuitar o pino 8 e o pino 1 do circuito integrado para que o sinal seja gerado. Aqui eu uso o R5 no emissor de um BC548 ou um 547, qualquer NPN de sinal serve, para que ele não tenha disparo errado. E R10, que sai do decodificador, vai polarizar o BC547 ou o transistor que for utilizado aqui. Então, aqui é o acionamento do circuito integrado que gera o tom ding-dong. Esse R8 de 680K, ele determina o tom. Ding-dong é feito no R6 e no R7, mas o R8 ele determina o tom desse ding-dong. Então, R6 de 330K, R7 de 220K, vai determinar o ding-dong. Se trocar esses valores, eu chego a outros tipos sonoros, digamos assim.
Claro que junto com C8, que é de 2,2 microfarad, e com C9, que é de 4,7 microfarad. O sinal que sai no pino 5 do LT11, aliás, do LT2811, é fraquinho. Mal e mal dá para escutar. Então, foi optado aqui por fazer uma etapa de saída. Então, o R9 protege o circuito integrado para que ele não receba toda a carga do BC547, e assim um protege o outro, mas em todos os casos o R9 pega o sinal, aplica na base do BC547, que por sua vez tem seu coletor ligado na base do BC557, e o emissor do BC557 é ligado ao alto-falante, e a outra extremidade do alto-falante é ligado ao positivo da alimentação, no caso 5 volts. Então esse é o esquema completo. Espero, desculpa aí pelo detalhamento, mas eu gostaria que realmente todo ele que gosta de campainha sem fio, pudesse realmente conseguir fazer a sua própria campainha. Entender principalmente, fazer a montagem para entender o circuito, isso é um aprendizado que fica para o resto da vida. Agora a gente vai ver o circuito funcionando. Mostrando aqui o circuito da campainha, composto por um decodificador, pelo acionador, pelo oscilador de áudio que faz o tom da campainha, pelo amplificador de saída de áudio e pelo receptor de rádio. Aqui falta o circuito da fonte. Essa campainha, ou esse circuito até agora, tem 7,5 por 5 centímetros. Então tá beleza, né? Tamanho bom, ainda dá para aumentar um pouquinho o tamanho em função da fonte que falta fazer. O circuito feito serve para saber exatamente o consumo que a gente vai precisar o total, porque em vez de cálculos a gente tem na prática. Outra coisa aqui é o alto-falante. O alto-falante é do tipo suspenso e com a campainha na condição de espera consome 5.000 microamperes, e com ela acionada vai a 130 miliamperes, que é a hora que consome o tom. Então é isso, não tem muita coisa para fazer sobre isso, para falar sobre isso. É simplesmente mostrar como é que está andando. Eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham todos condições de executar essa montagem. Sinta-se à vontade para deixar sua opinião sobre o circuito aí no campo dos comentários. E se não for pedir muito, deixa o seu like para essa publicação. Isso ajuda demais o canal. A gente se vê no vídeo sugerido ou nas próximas publicações, caso você já seja inscrito ou ainda vai fazer a sua inscrição no canal e ativar no sininho para receber todas as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.